o quadro que essa nova pesquisa Atlas Intel traz aqui para a gente é um quadro muito animador, mostra o presidente Lula liderando no primeiro, no segundo turno, né? Uma aprovação caindo, a desaprovação, a aprovação subindo, a desaprovação caindo, mas isso é o pior dos cenários para parte da mídia. O início de uma recuperação na aprovação e uma queda na desaprovação, não é? Aí uma aproximação dessas duas curvas. Eu até te enviei aí, Sara, alguma hora desse dia, essa curva da Atlas Intel que mostra uma suave ainda recuperação da aprovação, não é? Lá por volta de 46%, 47% dessa aprovação. É uma pesquisa que não tem o tal do regular, não é? Ela é aprova ou desaprova. Então, isso permite mais Só para lembrar, ele subiu 1,9 na aprovação e a desaprovação caiu 1,9. Portanto, uma diferença a favor do Lula de quase 4%. Né? Atualmente ele está com 47,3% de aprovação, mas tem ali um pouco mais de 7% de irregular, ou seja, enfim, o quadro é muito parecido com o que nós vimos lá atrás, com o Bolsonaro, só para acrescentar o número. Eu não sei exatamente quanto deu de 100% dessa pesquisa, eu nem sei. Olha, aí a gente vê como o azulzinho está subindo e o vermelhinho está relativamente caindo em relação à última pesquisa. Então, aparentemente, desde março desse ano, vem acontecendo algum tipo de recuperação. A meu ver, isso é muito relevante, porque nesses níveis, o incumbente, ou seja, aquele candidato que no cargo busca a reeleição tem, segundo os estudos dos estatísticos e dos cientistas políticos especializados em campanhas eleitorais, a vantagem é bastante favorável ao candidato que está no governo e concorre à reeleição. Existem outras pesquisas, é bom esclarecer, que não dão uma perspectiva tão positiva para os níveis do presidente Lula. Nessas outras pesquisas, ele está por volta dos 40% de aprovação. Mas, enfim, essa perspectiva. O presidente Lula está no limiar ali do que seria recomendável ter, ou aceitável que tenha, para postular uma reeleição. E eu queria só dizer o seguinte, me parece que há vários elementos envolvidos nessa recuperação do presidente Lula, e, claro, há a questão, esse campo aí, se é que a gente pode falar dele, esse campo aí começou a ser feito justamente no dia em que a Câmara dos Deputados rejeitou, não é, a proposta do presidente Lula, o decreto do presidente Lula que majorava as alíquotas do IOF, e que começou aquela, digamos assim, aquela reação popular nas redes com inteligência artificial, criticando os privilégios tributários concedidos às faixas maiores de renda e criticando também a incidência de impostos fortes sobre as camadas mais pobres da população, ou com menos recursos da população, não é? Até 5 e até 7 mil reais. Então, coincide com isso, mas coincide também com outros fatores. Um deles, talvez o mais importante e menos citado nos últimos tempos, curiosamente, é a diminuição do preço dos alimentos. Não é? Nós tivemos recentemente uma queda fundamental, muito pouco citada, que é a queda do índice de preços de atacado, que recuou 2,72%. Nos preços dos atacados. E também o IGP, o Índice Geral de Preços, que recuou 1,80% em junho. Todos esses preços vão chegar, todos esses índices, essas quedas, esses mergulhos, desses índices de preços de alimentos que despencaram no atacado, vão logo chegar ao varejo. Então, são notícias muito animadoras, que eu acho até mais representativas do que essas campanhas que estão existindo contra a votação que recusou o pacote ou o decreto do presidente Lula sobre o imposto de operação financeira. Então, vale lembrar, carestia é aquilo que a população mais sente e que pode alterar suas inclinações em relação ao governo. Aí está se as eleições presidenciais fossem nesse próximo domingo e tal, mas não com o Bolsonaro, não. Vamos direto com aqueles que vão concorrer. Né? Acho que tem aqui, olha, o Lula... Você pode ler aí para mim, Sara, o Lula e Tarcísio? Vamos lá. O Lula com 44,6%, o Tarcísio aqui na sequência com 34%, não sei, branco nulo com 4,6%, e aí segue Romeu Zema, Pablo Marçal,
Ciro Gomes, Ratinho, foi até verificação, enxerguei direito. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, todos pontuando menos do que os brancos indecisos. Lula colocando, então, aí mais de 10% de vantagem frente ao Tarcísio, né? Vamos ver a outra simulação. Vamos ver aqui. Ai, gente, vamos lá. Primeiro turno, presidente Lula com 45%, na sequência Michele Bolsonaro com 30,4%, e aí a gente tem o Romeu Zema, Ratinho Júnior, Caiado e Ciro Gomes pontuando um pouco mais, né? E na sequência, não sei, brancos e nulos com 2,6%, e abaixo dele Eduardo Leite e Pablo Marçal. Também uma diferença de 15 pontos no primeiro turno, né? Então, é bom que a mídia corporativa dê uma boa avaliada, né, nesses números, mas tem mais, né, Sara? Qual é o outro candidato que aparece aí? Olha só, a gente a pesquisa separou aqui, fez essa simulação de se fossem candidatos, né? Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, aí que são os dois principais, o resto pontuou muito pouquinho, né? Empate técnico, e Ciro Gomes, Zema, Marçal, Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite pontuou menos do que os brancos, nulos e indecisos. Ou seja, né, o bolsonarismo está representado por Tarcísio, né, a extrema-direita representada por Tarcísio ou Michele. Né, os dois perdem no primeiro turno e os outros candidatos da direita, da extrema-direita, estão bem distantes de ir para o segundo turno. O Brasil continua dividido entre os progressistas, a esquerda, o PT, e a extrema-direita. Mas vamos ver o segundo turno, porque o segundo turno a coisa fica um pouco mais difícil, né? Está aí o Lula com 47,6% e o Tarcísio com 46,9%, ou seja, uma diferença de menos de um ponto, um empate técnico, né? E o Lula com a Michele também tem ali um empate técnico, 48 a 47,5%. O Lula com o Jair Bolsonaro, há um empate técnico com uma pequena vantagem para o Bolsonaro, mas acho que nem deveria colocar o nome do Jair Bolsonaro, porque ele está inelegível. E os outros, todos os outros perdem com uma diferença bem grande, né? O Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Ou seja, essa pesquisa tem uma margem de erro pequena, de 5 pontos, né? Portanto, retrata aí um quadro desse momento. O presidente Lula está no segundo turno, é forte candidato, né? E pode fazer ou realizar aquilo que ele disse recentemente, né? Quando falou que ele caminha para o quarto mandato, né? Ele vai ser o primeiro presidente a ser 4 vezes eleito pelo voto democrático, né? Vamos ver como é que isso vai transcorrer, porque além de ter muito chão pela frente, existe também as disputas. As disputas na extrema-direita estão acirradas. O Eduardo Bolsonaro quer ser candidato, a Michele e o Tarcísio corre por fora.